Vamos chamar ela de Dona Ana. 8 anos de idade, 1969. Tá sentada no chão da sala com os joelhos no peito, olhando para a tela da TV que o pai acabou de comprar. Tudo em preto e branco, imagem tremendo e o locutor gritando que o homem tinha pisado na lua. Dona Ana acreditou. Aliás, todo mundo acreditou. Eu também teria acreditado. Mas 56 anos depois, com câmera no bolso de todo mundo, foguete reutilizável, inteligência artificial e computador mais potente que tudo que existia em 1969, a humanidade ainda não voltou para a Lua. Não é uma acusação, é só uma pergunta. E as perguntas que eu encontrei não têm uma resposta fácil. E eu vou começar pelo mais simples, pelas fotos. Em 1969, 12 astronautas pisaram na Lua. Eles usavam trajes espaciais com luva grossa, carregavam câmeras presas no peito, sem visor, sem tela, sem como enquadrar, com gravidade 6 vezes menor do que a da Terra. Qualquer movimento brusco virava um salto involuntário. E mesmo assim, as fotos voltaram perfeitas. Iluminação impecável, horizonte no lugar certo, exposição correta em cada frame, nenhuma subexposta, nenhuma tremida, nenhuma com o dedo na frente. Fotógrafos profissionais passam anos aprendendo a tirar fotos boas na Terra, com as duas mãos livres, com tela para ver se ficou bom e com chance de repetir. E esses caras fizeram isso, com luva, sem treino fotográfico extensível, em solo que nenhum ser humano tinha pisado antes. Tudo bem, isso pode ser explicado. A NASA treinou eles, e a câmera da época era excelente. Talvez. Mas aí vem a foto que eu não consigo parar de olhar. Olha essa imagem. Buzz Aldrin está na sombra, completamente na sombra. A luz do Sol vem pela direita. A Lua não tem atmosfera. Sem atmosfera, sem dispersão de luz. O que está na sombra deveria estar no escuro absoluto. Mas Aldrin está perfeitamente iluminado. Detalhes do traje, do visor, da bota, tudo visível, como se houvesse uma segunda fonte de luz preenchendo a sombra, numa locação sem atmosfera. A NASA tem resposta para isso, mas a resposta levanta uma pergunta ainda maior. Eu volto nisso daqui a pouco. Guarda essa foto na cabeça. Ela volta no final. E quando voltar, você vai entender porque eu fiz questão de começar por ela. Entre a Terra e a Lua existe uma coisa chamada Cinturão de Van Allen. Não é um lugar, é uma região de radiação intensa, partículas subatômicas presas pelo campo magnético da Terra em 2 anéis enormes. Um cinturão interno começa com uns 1.000 km de altitude. O externo vai até quase 60.000. Qualquer coisa que vai à Lua passa pelos dois. E você que está assistindo isso provavelmente nunca ouviu falar de Van Allen. Eu também não tinha, e depois que eu aprendi, não consegui mais não pensar nisso. Hoje, 50 anos depois, a própria NASA diz que o maior desafio técnico do programa Artemis é desenvolver proteção suficiente contra a radiação de Van Allen para uma tripulação humana. Em 2005, o engenheiro Kellen Smith, da própria NASA, gravou um vídeo oficial, está no YouTube, explicando o problema da radiação e dizendo com todas as letras que vão precisar resolver isso antes de mandar humanos de volta. Resolver isso antes de mandar humanos de volta? Uma instituição que já mandou 12 homens através desse cinturão e de volta, 12 vezes, precisa resolver o problema de radiação antes de mandar alguém de novo. E eu não tô dizendo que é impossível, eu tô dizendo que não fecha. E não fecha de um jeito específico que eu quero te mostrar mais pra frente, porque existe uma pessoa nessa história que ninguém menciona. Quando você souber o nome dela, você vai entender por que eu fiz esse vídeo. O Saturn V foi o foguete mais poderoso que o ser humano já construiu. Ele nunca foi superado. E os projetos originais de construção, os blueprints, os cálculos e as especificações dos motores foram perdidos. Não roubados, não destruídos intencionalmente. Perdidos numa das organizações mais burocráticas e documentadas do governo americano. E a NASA confirmou isso publicamente. Disse que parte das fitas de dados técnicos foram regravadas por cima por erro administrativo, que alguns documentos foram apagados, que reconstruir o motor F1 do Saturn V do zero levaria anos e exigiria engenharia reversa do próprio foguete.
Vamos colocar isso em perspectiva. A Fórmula 1 de 1969 não existe mais, mas os projetos do carro existem. O código genético do trigo cultivado na Idade Média foi recuperado de amostras arqueológicas. A receita do concreto romano de 2000 anos atrás foi reconstruída por pesquisadores modernos. E o foguete mais avançado que a humanidade já construiu, numa organização com orçamento bilionário, no país mais poderoso do mundo, sumiu. Pode ser incompetência administrativa? Claro, pode ser. Mas agora eu preciso te falar um nome: Stanley Kubrick. Se você não sabe quem é, Kubrick foi o maior diretor de cinema do século XX. 2001, Uma Odisseia no Espaço, lançado em 1968, um ano antes da Apollo 11. É considerado até hoje o filme de ficção científica mais realista já feito. As cenas de gravidade zero, as superfícies lunares, os trajes espaciais, tudo construído em estúdio com uma precisão técnica que nenhum filme tinha conseguido antes. Kubrick era o único cineasta do mundo capaz de simular uma ida à Lua de forma convincente. E em 1999, um ano antes de morrer, Kubrick concedeu uma entrevista ao documentarista Patrick Murray. A entrevista foi filmada. Kubrick pediu que só fosse divulgada após sua morte, e em 2015 o material veio a público. Na entrevista, ele dizia com todas as palavras que as imagens da Apollo foram filmadas em estúdio, que ele foi contratado pela NASA, que a Lua foi simulada. Agora, a NASA nega. Pesquisadores dizem que a entrevista é falsa, fabricada, editada, que o homem no vídeo não é Kubrick. Pode ser, é possível. Mas existe um detalhe no filme 2001 que ninguém consegue explicar. No filme de 1968, um ano antes da Apollo 11, há uma sequência filmada numa superfície lunar simulada, com iluminação específica, com texturas de solo específica, com sombras projetadas de um ângulo específico. As fotos reais da Apollo 11 têm a mesma iluminação, o mesmo ângulo de sombra, a mesma textura de solo. Pode ser coincidência? Kubrick fez uma pesquisa visual absurda para construir o filme. Mas a pergunta que não sai da cabeça é: qual dos dois veio primeiro? A pesquisa ou o contrato? E você que está assistindo isso agora, eu não tô te pedindo para acreditar em nada. Eu tô te pedindo para sentar com o desconforto dessa pergunta por um segundo. Porque é um desconforto que não vai embora fácil. E aqui vem o argumento que defensores da Apollo sempre usam. E ele é bom mesmo, é honesto e merece ser dito. A União Soviética. Em 1969, os soviéticos tinham o maior programa espacial do mundo. Tinham espiões infiltrados na NASA. Tinham telescópios apontados para o espaço 24 horas por dia. Tinham todos os motivos do universo para expor uma mentira americana. Seria a maior vitória da propaganda da Guerra Fria. E não disseram absolutamente nada. Reconheceram a missão, parabenizaram os americanos e ficaram quietos. Esse silêncio tem duas leituras possíveis. A primeira, a missão foi real. Os soviéticos rastrearam o foguete, confirmaram o pouso e não encontraram nada a contestar. E fim de papo. Mas existe um documento desclassificado de 1969, arquivos da CIA, disponíveis hoje no site do governo americano, que mostra negociações secretas entre Estados Unidos e a antiga União Soviética durante a corrida espacial. As duas superpotências, na frente das câmeras, estavam numa guerra total, e por baixo dos panos trocavam informações técnicas, coordenavam janelas de lançamento e combinavam como evitar um incidente diplomático no espaço. Se as duas maiores potências do mundo cooperavam em segredo enquanto fingiam competir, o que mais elas poderiam ter combinado que a gente nunca vai saber? Eu não sei, você não sabe, ninguém que está vivo hoje e fala publicamente sabe. E lembra daquela segunda fonte de luz da foto de Buzz Aldrin? A explicação da NASA é que a luz refletia da superfície lunar e da roupa branca do próprio Neil Armstrong. É fisicamente possível, alguns fotógrafos confirmam, mas um físico independente calculou o ângulo de reflexão necessário para isso funcionar. E o ângulo não bate com a posição de Armstrong na cena. Pode ser um erro de cálculo, pode ser. Ou pode ser um refletor de estúdio que alguém esqueceu de mover. E olha o que eu tenho até aqui. Fotos com iluminação que fotógrafos profissionais não conseguem replicar.
uma barreira de radiação que a própria NASA diz que precisa resolver antes de mandar humanos de novo. Blueprints de foguete mais avançado da história que desapareceram. Um cineasta que tinha capacidade técnica de simular tudo e cujas imagens de ficção são idênticas às imagens reais. E duas superpotências que fingiam se odiar enquanto negociavam por baixo do pano. Cada uma dessas coisas tem uma explicação razoável, mas quando coloca todas elas na mesma mesa, a explicação razoável começa a ficar cara demais para engolir de uma vez. O fato é que 56 anos depois, nenhum outro país pisou na Lua, nem a China, que tem o programa espacial mais ambicioso do mundo hoje, nem a Rússia, herdeira da antiga União Soviética. Nem os próprios Estados Unidos, que supostamente fizeram isso 6 vezes e deveriam saber exatamente como repetir. A desculpa oficial é orçamento, é política, é prioridade. Pode ser, provavelmente é, mas tem outra possibilidade, menor, improvável, que ninguém com cargo público vai admitir em voz alta. Que a coisa mais difícil de fazer no planeta e fora dele não é chegar à Lua, é voltar para lá depois de ter fingido que foi. Eu não sei a resposta, ninguém sabe, mas agora você sabe as perguntas, e elas não vão embora.